Provavelmente a sua senha já foi vendida na Dark Web. A quantidade de senhas expostas e vendidas é imensa, então sempre assuma o pior. Os seus dados valem muito dinheiro para o mercado negro, então eles são um ótimo prato para Black Hats e são comercializados em larga escala. Provavelmente você já está cansado de escutar sobre senhas e a complexidade delas, até eu mesmo já falei sobre isso. Eu quero mostrar uma visão mais técnica da coisa, como de fato acontecem os ataques e qual a razão de você precisar usar uma senha mais segura. Primeiro precisamos entender o que é hashing. Quando a sua senha é salva em um banco de dados, são raros os casos onde ela fica o que chamamos de plain text, que significa exatamente da mesma forma que você escreveu ela. Isso porque é muito inseguro e impacta a sua privacidade, já que qualquer pessoa que estivesse olhando para o banco conseguiria ler a sua senha exatamente como ela é. Então o que acontece é que são utilizados algoritmos que fazem uma conversão desse plain text para um texto hexadecimal criptografado, conhecido como hashes. Os benefícios são inúmeros, mas principalmente porque não é possível ler uma hash e descobrir o que ela representa. Os caracteres de resposta são sempre fixos. Isso quer dizer que uma hash tem um tamanho fixo para senhas de tamanhos diferentes. Eu já vou mostrar isso em mais detalhes. A hash em conceito não é reversível, pois o poder computacional requerido para reverter uma hash é muito alto, muito maior do que o possível atualmente. Talvez isso mude com computadores quânticos, mas em via de regra não é possível. Por fim, hashes são extremamente reativos. Isso quer dizer que qualquer alteração, mesmo que uma muito pequena, gera uma hash completamente diferente. Essas hashes são importantes, porque elas são a sua senha, porém após um algoritmo. Sempre que vazamentos de dados ocorrem, o principal alvo são essas hashes. Então é o ponto onde o Black Hat vai tentar extrair esses dados do banco do alvo deles. Isso já aconteceu inúmeras vezes e vai continuar acontecendo. Serviços são sempre vulneráveis, seja por uma vulnerabilidade, alguma já conhecida ou até mesmo uma nova, ou por erro humano. Mas se essas hashes não são reversíveis e se ela não mostra a sua senha, como um hacker descobre ela? O ataque aqui é chamado de brute force. Você não consegue reverter a hash para a senha, porém é possível computar a mesma hash utilizando a mesma senha. Então se a hash é conhecida, o hacker pode criar uma lista com milhares de senhas e criar a hash para cada uma delas e comparar com aquela conhecida. Se elas são iguais, então a senha é igual. Ferramentas conhecidas para esse tipo de quebra de senha são o Hashcat e o John the Ripper, onde você fornece um arquivo com todas as possíveis senhas, chamado de word list, o tipo de hash, como o SHA-256, e qual a hash que você quer quebrar. Deixa eu te mostrar em mais detalhes como isso funciona. Eu criei uma hash utilizando o algoritmo SHA-1. Eu vou só criar um arquivo qualquer aqui, vou chamar de hash.txt, colar essa hash que eu criei, salvar e fechar ele. Eu vou utilizar o Hashcat, é o programa que eu prefiro, mas tem gente que usa o John, é uma questão de preferência. Então eu vou digitar Hashcat. A primeira coisa que a gente precisa passar é o "-m" e qual é o modo, ou seja, qual é o tipo de hash que você está falando. Uma rápida procurada no Google, se você procurar por Hashcat, exemplos de hashes, vai te trazer nesse link aqui. Até o próprio manual do Hashcat também tem essa opção. Mas se a gente procurar aqui por SHA-1, que eu falei que é a hash, o algoritmo que eu utilizei, você vai ver que o modo dele é o 100. Então é isso que a gente vai utilizar. Então eu vou utilizar um "-m 100, a gente passa qual é o arquivo de hash que a gente utilizou, e depois disso a gente dá uma word list para ele. Nesse caso a gente pode usar qualquer uma, como a user share rock.txt, mas essa aqui é muito grande, eu vou utilizar uma pouco menor. Eu criei uma word list pequena só por causa desse vídeo, e acho que eu chamei de vídeo.txt. Ok. E depois a gente pode colocar um force, por exemplo. É que na verdade, quando você vai utilizar essas técnicas de brute force, é sempre uma má ideia fazer isso numa máquina virtual. Isso porque você vai utilizar o seu processador e a sua placa de vídeo é muito melhor para esse tipo de coisa. Tanto é que, por exemplo, para casas de mineração a gente usa placas de vídeo, né? Porque elas são melhores em quebras de algoritmo assim. Você pode ver que ele abriu rapidinho, né? A gente tem aqui a hash que eu coloquei lá e traduzido para "se inscreve no canal". Isso seria o caso, por exemplo, com milhares de hashes ou milhões de senhas, tanto faz. Você pode ver que o arquivo do Rockio, ele é gigantesco e tem quase todos os tipos que você imaginar. Então se eu vim aqui no cat, eu só vou capturar isso aqui e, por exemplo, procurar por senha, olha o quanto que tem só com a palavra senha na palavra, né, com o termo senha na palavra. Então, se a gente tem uma senha ou se a gente tem uma listagem de senhas, quebrar ela é muito fácil. Só não é mais fácil do que você se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda a gente a continuar criando vídeos.
Então, quanto mais complexa é a sua senha, mais perto do impossível ela é de ser quebrada. Isso porque o computador precisa de fato calcular essas hashes, assim como eu mostrei para você anteriormente. Existem tabelas de hashes já calculadas, chamadas de Rainbow Tables. São terabytes de dados para diversos tipos de hash já calculadas, apenas para comparar, uma espécie de comparação para a busca. Se uma senha é facilmente quebrada ou ela é facilmente aberta com a Rainbow Table, o hacker pode acessar qualquer serviço que você utiliza com ela. Vale mencionar que utilizar uma salt ajuda bastante. Um salt é uma sequência aleatória de bits adicionados a hash, que faz o brute force quase impossível, a não ser que o atacante tenha um salt também. Então uma senha quebrada pode significar o comprometimento de diversos serviços, e isso não pode acontecer. Utilize uma senha diferente para cada serviço ou website. Crie senhas complexas e sempre ative a autenticação de 2 fatores. Utilize um password manager, como o Bitwarden ou NordPass. Se você gostou, se inscreve no canal, que logo eu vou fazer mais vídeos sobre a utilização, por exemplo, de um Password Manager. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem configurar o Bitwarden no servidor local de vocês. Bom, por hoje era isso que eu tinha para falar. Um grande abraço de urso e tchau!